focamos, promovemos, incentivamos, que faz parte da nossa matriz formativa, é o reforço dos valores que estão estabelecidos na nossa lei federal, que é a Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, e também os princípios da própria administração pública, lá no artigo 37 da Constituição Federal, entre eles o princípio da legalidade. Então, nós focamos na questão de buscar o amparo legal para os policiais das guardas civis municipais, reforçando no curso de formação aquilo que é matriz curricular, né, orientada pelos princípios republicano, democrático, foco nos direitos humanos, também de uma portaria interministerial que o Ministério da Justiça publicou, que versa sobre o uso progressivo, o uso diferenciado da força. Então, todos esses mecanismos são trabalhados exaustivamente, inclusive as guardas municipais têm a obrigatoriedade de, uma vez por ano, passarem no curso de aperfeiçoamento profissional pela própria Polícia Federal, que faz o regramento dessa matriz de guardas civis municipais. Obviamente, igual o Sérgio França falou, nós estamos vivendo um contexto histórico do nosso país de uma crise profunda e muito preocupante de valores, uma crise ética e uma crise moral, onde o apego aos bons princípios, à ordem, à disciplina, às regras, isso não tem sido muito incentivado pela grande imprensa, e bem pelo contrário, tem colocado aqueles órgãos que são responsáveis pela manutenção da ordem, pela paz social, pelo sossego público, pela proteção da vida, pela proteção do patrimônio da população, colocado eles como vilão nessa sociedade e, de certa forma, protegido os agressores, os transgressores, aqueles que cometem as infrações e os crimes, inclusive os crimes gravíssimos contra a própria sociedade. Isso é muito preocupante, por quê? Como o Sérgio França deixou muito claro, a função policial, os órgãos de segurança pública, têm uma função fundamental no Estado Democrático de Direito, no próprio exercício da cidadania, na incolumidade das pessoas, ou seja, a proteção à vida, na incolumidade dos patrimônios, na proteção dos patrimônios dos cidadãos nas cidades do país. Então, esses profissionais, eles têm que ser acolhidos tanto pela sociedade mais ampla, mas principalmente pelos meios de comunicação, que são os formadores de opinião. Mas aqui também, o Paulo Vieira, eu queria trazer um outro aspecto, que é a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública, a Lei 13.675, de 2018, a época do governo Michel Temer ainda. Esse sistema é muito importante e dentro desse sistema tem a questão da valorização profissional. A gente não vê a imprensa se mobilizando nacionalmente para que os policiais, sejam da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, sejam devidamente valorizados, devidamente equipados. Por exemplo, esse caso especificamente do guarda aí da capital paulista, nós poderíamos perguntar, será que esse guarda municipal estava portando todos os equipamentos de uso diferenciado da força? Ele tinha outras opções para imobilizar e conduzir aquele indivíduo num suposto ato criminoso ao delegado de polícia? Ele tinha isso? Esse policial ele estava sendo valorizado devidamente? Como é que foi o dia anterior? Ele estava o dia de folga em casa, descansando, ou estava fazendo um bico para complementar a sua renda, para sobreviver? Que essa é a realidade do policial no Brasil. Além do próprio contexto perverso da violência e da criminalidade, que tem os policiais como inimigo a serem abatidos diariamente, você tem essa pressão psicológica que coloca um estresse, muitos são vítimas, inclusive, de suicídio, e você tem a desvalorização sistêmica das prefeituras, dos governos estaduais, até da própria União, de suas polícias, que empurram os policiais ao serviço de bico, que é uma busca para tentar sobreviver nesse cenário onde cada vez mais a sua situação fica precarizada. E nesse contexto, o policial ainda é pego como um vilão e o suposto infrator ele é colocado como herói pela imprensa. Isso é um ato que desvaloriza muito as polícias, desestimula as polícias e favorece a criminalidade, que fica mais motivada a enfrentar cada vez mais a polícia. Nós lamentamos, isso é um quadro muito preocupante. Precisamos cuidar das nossas polícias. Perfeito. Olha, a gente está recebendo aqui, já está conosco também